Olá, eu sou o professor Alzir e estaremos desenvolvendo neste vídeo assunto da álgebra, particularmente um assunto da matemática chamado relações. Nós vamos apresentar esse conteúdo de uma forma rápida, definindo o que é uma relação e logo a seguir falando das propriedades das relações. Vamos inicialmente dar aqui uma definição de produto cartesiano. Então, vamos supor que nós tenhamos um conjunto A formado pelos elementos 0, 1, 2 e um conjunto B que nós vamos ter o 2, o 3, por exemplo. Muito bem. Produto cartesiano A, chamado cartesiano B, é um conjunto formado de pares ordenados, onde nós vamos representar o primeiro elemento do par de x e o segundo elemento do par de y, tal que, símbolo do tal que, esse x, que é o primeiro elemento, sempre vai pertencer ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B. Dessa forma, nós teremos pares ordenados que é composto pelo primeiro elemento do 0, fazendo essa varredura agora no B, 0, 2, o 0, 3, o 1, 2, o 1, 3, o 2, 2 e o 2, 3. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, onde observem que o primeiro elemento de cada par pertence ao conjunto A. 0, 1, 2. E os segundos elementos pertencem ao conjunto B. Então veja, 2, 3, 2, 3 pertencem ao conjunto B. Então, colocamos aqui um exemplo de um produto cartesiano, particularmente entre dois conjuntos finitos. Nós vamos agora definir o que é uma relação. Uma relação é exatamente um conjunto de pares, certo? XY, onde esse par que nós estamos colocando aqui, ou esses pares, pertencem a um produto cartesiano. Então vamos aqui colocar que é uma relação, por exemplo, de A em B. Então podemos definir uma relação que está indo de A em B. Isso significa que esse conjunto que nós estamos chamando de relação, que é um conjunto formado de pares ordenados, esse conjunto, chamado de relação, tem que estar contido no produto cartesiano A vezes B. Então, o que nós temos que entender é que o conjunto relação está contido no produto cartesiano A vezes B. E, necessariamente, para que a gente tenha uma relação, nós temos que ter esse produto cartesiano. Quer dizer,
para que você, a partir do produto cartesiano, você tire do produto cartesiano pares ordenados, onde há uma lei, há uma relação entre o x e o y. Na realidade, esses pares eles são específicos, né, de acordo com uma determinada relação dada, uma propriedade dada entre o x e o y, para que você possa destacar esses pares. Então, você tem aqui o xy, que está pertencente ao A vezes o B, certo? Tal que o meu x tem que estar relacionado com y. Então, necessariamente, há uma lei para relacionar o x com y, né, onde esses pares saem do produto cartesiano. Certo? Então, a relação ela é formada, volto a dizer, de pares ordenados que saem do produto cartesiano e, especificamente, esses pares eles têm uma relação entre o primeiro elemento e o segundo elemento, que normalmente é dado por uma lei, por uma propriedade. Certo? Então vamos observar, por exemplo, se nós aqui tivermos a seguinte relação, né? A seguinte relação, seja a relação de A em B, dada por... Então veja, quando eu boto uma relação de A em B, fica claro que isso aqui é um produto cartesiano, onde nós estamos olhando para essa situação, onde o meu A é 0, 1, 2 e o meu B é 2, 3. E o nosso produto cartesiano a gente já definiu aqui. São esses pares ordenados. Muito bem. Essa relação ela é dada por um conjunto formado de x, y, quer dizer, sempre o meu primeiro elemento do par vai ser x, o segundo elemento do par é y, assim nós estamos definindo, certo? Que pertence a A vezes B. Se nós já dissemos que é uma relação de A e B, nós não precisaríamos colocar isso aqui, porque está claro que essa relação é de A em B. Então, esses pares têm que pertencer a vezes B. Nós estamos colocando apenas para consolidar essa informação, mas não haver necessidade. Pertencente a A vezes B, tal que o meu y é igual a x mais 1. Então veja que agora existe aqui um conjunto, também formado de pares, onde essa relação aqui do x com y é dada por essa lei. Ele está dizendo o seguinte, que o meu y, o segundo elemento, é sempre o primeiro elemento adicionado de 1. Evidente que esses x e y que estão aqui, eles têm que pertencer ao A vezes B. Então esse meu x tem que estar em A e o meu y tem que estar em B, no sentido que eles são elementos do A vezes B. Veja que nós podemos, até interessante, escrever da seguinte forma. Vamos observar. Esse cara aqui é x. O y, ele está dizendo que é x mais 1. Observe, o y é x mais 1. Então, eu vou trocar o y por x mais 1. Certo? Que eu vou continuar escrevendo. Pertencente a vezes b. Então, veja, o meu x está em A. E o meu y, que é o x mais 1, está em B. Então, agora, ao invés de escrever ali assim, eu botei, a minha relação é formada de pares, x mais 1, que pertence a A vezes B. Então, basta que eu agora olhe
da seguinte forma: se o meu x que está em A for zero, o meu y tem que ser 0 mais 1. Observe, se o x for zero, se o x que está em A for zero, certo? O x está em A. Então, se o meu x for zero, olha aqui, o meu y segundo é 0 mais 1, que é 1. Então, eu tenho 0, 1. Só que eu não tenho 1 aqui. Como esse elemento tem que estar em B e não existe ele, então eu não posso ter o 0, 1. Tudo bem, porque o 0 está em A, mas o 1 não está em B. Então eu não posso ter esse par ordenado. Vamos ver o segundo. O meu 1 está em A. E o segundo elemento do par é 1 mais 1, que é 2, que tem que estar em B. E veja que está em B. Então, se eu fizer o par ordenado 1, 2, eu estou obedecendo essa lei. Veja, o y é igual a 1 mais 1. Quer dizer, o y é 1 mais 1, que é 2. Então, o y é 2. Quando o meu x for 1. Agora, vamos colocar o 2. Se esse primeiro elemento, que é o x, é 2, o y, que vale x mais 1, nós colocamos aqui, vai valer 2 mais 1, 3. E veja que quando o x é 2, o y é 3 e o 3 está em B. Então, esses dois pares agora, que obedecem essa lei, onde esses pares, o esse R, está contido no produto cartesiano A vezes B, esse R aqui é uma relação. Então, nós demos aqui um pequeno exemplo, colocando para vocês o que é uma relação. Bom, nós vamos apagar aqui e vamos colocar o seguinte. Essas relações, elas são chamadas relações, muitas vezes chamadas relações binárias, porque é formado de pares ordenados, sobre o de A em B. Quer dizer, aqui imaginando nesse momento que o A e o B são conjuntos distintos. E é evidente que esses conjuntos aqui não podem ser vazios, são conjuntos não vazios, nesse sentido. Então a gente tem que estar definindo produto cartesiano em conjuntos não vazios. E particularmente nesse primeiro exemplo, o A é diferente de B. Mas nós podemos ter, por exemplo, ainda falando de relação, uma relação que pode estar sendo definida de A em A. E esse A aqui eu estou definindo como um conjunto, certo? Uma relação de A em A. Podemos também dizer uma relação, da mesma forma, relação, certo? Uma relação sobre A, quer dizer, isso significa que essa relação é um subconjunto de A vezes A, ou também está dizendo uma relação em A. Quer dizer, essas três colocações, relação de A em A, relação sobre A, relação em A, estamos colocando que a nossa relação, chamada aqui de R, está contido no produto cartesiano A vezes A. Certo? Vamos agora pensar na seguinte questão. Vamos supor que nós tenhamos o conjunto dos naturais, ou melhor, não o conjunto dos naturais, vamos definir um conjunto finito, só por uma questão ainda de início, a gente está aqui iniciando. Vamos imaginar um conjunto que seja o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, certo? E nós estamos querendo agora uma relação em A
definida assim, vamos botar assim, R é igual a pares x, y, que está em A, tal que x maior que y. Então, simplesmente nós estamos relacionando aqui, né, pares ordenados que estão contidos no produto cartesiano A vezes A, onde o meu primeiro elemento tem que ser maior do que o segundo elemento. Entendendo agora que esse x ele está no conjunto A e que o y também está no conjunto A, já que é uma relação de A vezes A. Muito bem. Essa relação ela é definida por todos esses pares cujo x é maior do que o y. Então, por exemplo, o 1 ele não é maior do que nenhum outro elemento desse. Observe, se eu botar 1 aqui e 2, olhando para essa lei, o 1 é maior do que o 2, olhando o 1 como x e olhando o 2 como y. Não é. Então, vamos pensar no 2. O 2 é maior do que o 1? É. Não é isso? Observe, o 2 é maior do que o 1. O 2 é maior que 1. Certo? Agora, vamos olhar para o 3 e vamos ver. O 3 é maior do que o 1? É. O 3 é maior do que o 2? É. Perfeito. Agora vamos olhar para o 4. O 4 é maior do que o 1? É. O 4 é maior do que o 2? É. O 4 é maior do que o 3? É. Então, à medida que eu coloquei o 4, eu fui olhando. O 4 é maior do que o 5? Não. Então, eu fiz um pivô, o 2 é o pivô, fui olhando para trás. O 3, fazendo isso. O 4, fazendo exatamente esse movimento. E o 5, da mesma forma, olhando para o 5 é maior do que o 1, o 5 é maior do que o 2, o 5 é maior do que o 3, o 5 é maior do que o 4. O 5 não é maior do que o 5, é igual. Então, o que a gente observou, certo? Que se eu tivesse o produto cartesiano A vezes A, esse A vezes A, ele teria 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5, e eu teria 25 pares. É isso? Formando o produto cartesiano. Desses 25 pares, a gente destaca esses pares onde essa propriedade tem que estar satisfeita. Então, do produto cartesiano, esses são os pares do produto cartesiano A vezes A. Esses serão os pares que saíram dele, do produto cartesiano, né, onde a lei, né, está aqui definida. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, né, que nós tiramos daqui, ou que estão lá, melhor dizendo, e que nós relacionamos de acordo com essa propriedade. Então, essa relação aqui é uma relação sobre esse conjunto A, né, que nós definimos dessa forma. Bom, agora, nós, a partir desse momento, nós vamos definir 3 propriedades, né, para as relações. Então, nós vamos definir as seguintes propriedades. Bom, muito bem. Vamos para a primeira propriedade, que nós vamos chamar de reflexiva. Reflexiva. Essa propriedade reflexiva, elas
estão propriedades em relações sobre um conjunto que nós vamos chamar E. Então, necessariamente, para nós estarmos olhando essas propriedades, elas deverão ser analisadas em cima de relações sobre um conjunto, E vezes E. Ou sobre, ou melhor, um conjunto E. Então, o produto cartesiano, né, que vai originar essas relações, são produtos cartesianos, E vezes E, não é qualquer, não é isso? Então, N vezes N, Z vezes Z, N natural, Z inteiro, R vezes R, enfim, um conjunto vezes, né, cartesiano, ele mesmo. Muito bem. Vamos olhar aqui uma situação apenas como friamente, sem ainda ver essa propriedade, apenas para que fique claro. Vamos supor que eu tenho um conjunto A definido por ABC, certo? E uma relação que aqui não nos cabe estabelecer essa propriedade, já que ela é literal. Nós vamos ter o seguinte: vamos supor que eu tenha assim, o A está relacionado com B, certo? O A com A, o C com B, o B com C, o B com B, o C com C. Muito bem. Então, nós, dentro do produto cartesiano A vezes A, que nós sabemos, 3 vezes 3, 9, que tem 9 pares, né, que a gente gera a partir do A, nós tiramos desse produto cartesiano A vezes A, nós tiramos esses pares aqui, AB, AA, CB, BC, BB, CC. Muito bem. Ao olhar para essa relação, volto a dizer, nós não estamos ali definindo a propriedade, se para todo elemento de A, que é exatamente a relação sobre aquele conjunto, que particularmente aqui eu estou chamando de A. Aqui foi de uma forma genérica, eu disse E, mas propriedade de relações sobre um conjunto A. Então vamos dizer até que seja sobre um conjunto A, que eu chamei aqui de A. Então eu tenho um conjunto A. Então, para todo elemento de A, quais são os elementos de A? A, B, C, nesse caso particular. Então, para todo elemento de A, esses elementos aqui, para todo elemento desse conjunto A, vamos falar dele, para todo elemento desse conjunto A, o AA, o BB, que é elemento também, e o CC, né? O CC tem que pertencer à relação. Então, necessariamente, esses caras aqui, esses camaradas, têm que pertencer à relação para ser reflexivo. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para esse cara, o AA está lá? Está. Olhar para esse cara, o BB está lá? Está. Olhar para esse cara, o CC está lá? Está. Então, essa relação é reflexiva. Ou seja, se por um acaso esse camarada aqui não existisse na relação, por exemplo, então você vai olhar, cada elemento desse, certo? Gera um par que é ele no primeiro elemento do par e ele no segundo, quer dizer, AA, BB, CC. Se faltou exatamente o BB, que seria o elemento B refletindo, quer dizer, no segundo elemento sendo igual, BB, essa relação não é uma relação reflexiva, não seria uma relação reflexiva. Então, como nós tínhamos colocado, é isso? Agora a nossa relação
reflexiva. Então, para ser reflexiva, para todo elemento desse conjunto do produto cartesiano, tem que ocorrer. Particularmente aqui, como aqui só tinha o ABC, a gente colocou A, B, B, C, C. Vamos agora num exemplo dizer o seguinte: seja o conjunto dos números naturais. Vamos definir o conjunto dos números naturais como 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então esse aqui vai ser o nosso conjunto dos números naturais. Muito bem. Seja a relação. Seja uma relação que eu vou chamar de R, que vai ser formado de pares x, y, certo? Pares que nós vamos... Deixa eu apagar aqui e a gente usar o quadro do lado de cá, que eu acho que isso fica melhor. Então vamos agora olhar o seguinte. Estou voltando. Seja a relação R que nós vamos definir por uma propriedade. Existe pares x, y que pertence, eu quero escrever pertence a n vezes n, não precisaria, porque seja uma relação, se eu quisesse botar seja uma relação sobre n, né, eu poderia até estar botando seja a relação sobre n, seja a relação sobre n. Se eu coloco assim, seja a relação sobre n, né, definida por, chamando a relação de x, y, se ela é sobre n, o meu x é n e o meu y é n. x, y está o quê? O meu x é menor ou igual a y. Então, observe o seguinte, que quando nós queremos saber se essa relação ela é, por exemplo, reflexiva. Então, se nós olharmos o n vezes n, nós vamos ter infinitos pares, onde esses pares serão, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, certo? 1, isso aqui vai infinitamente. Fixei o 0 e fui varrendo os outros naturais. 1, 0, 1, 1, 1, 2, enfim, todos os infinitos pares, onde aqui eu tenho todos os naturais e aqui também todos os naturais. Então eu vou fazendo essa combinação, né, de pares, onde o primeiro elemento é natural, o segundo é natural. Perfeito. Agora, a nossa relação ela é formada de pares tal que o meu x, que é o primeiro elemento, pode ser igual ou menor. Então, observe o seguinte, vamos apenas colocar o 2 e o 5. O 2 e o 5 está aqui, no n vezes n. E o 2, que é exatamente o x, é menor do que o 5. Perfeito, o 2 é menor que o 5. Mas nós estamos aqui na propriedade reflexiva e com cuidado de observar o seguinte, os naturais são esses aqui. Então, será que nesse conjunto que nós estamos vendo de infinitos pares, que nós não vamos conseguir escrever, será que o 0, 0, olhando para o 0, olhando para o 1, olhando para o 2, etc., olhando para o n qualquer, e o n qualquer, x valendo n, o n, um número natural, e o n qualquer, será que todos esses pares, né, onde cada elemento x e y, que eles são iguais, vão corresponder a 0, a cada elemento natural, verificamos, nesse caso, o 0
ele é igual a zero, ele não é menor, mas a condição é menor ou igual. Então ele entra 0, 1, 2, 2, e qualquer número natural é igual a ele próprio. Então, embora a gente não consiga escrever todos os elementos da relação, fica claro para a gente que essa relação ela é reflexiva. Reflexiva. Então, por quê? Porque todos os elementos desse conjunto, né, onde a relação está sendo feita sobre ele, todos eles vão ter esses pares, né, onde cada elemento do conjunto N, colocado aqui, vai corresponder aqui ao mesmo elemento. Então isso garante que essa relação é reflexiva. Bom, agora nós vamos ver o segundo, que é uma relação que a gente chama de simétrica, relação simétrica. Então, o que é isso? O que é uma relação chamada simétrica? Então, nós vamos, da mesma forma que nós colocamos aqui essa metodologia, nós vamos dar um exemplo frio, onde nós vamos continuar, e da mesma forma, se eu estou falando de reflexiva, que é uma relação sobre o conjunto A, essa relação simétrica também deve ser, ou melhor, essa relação, sim, que ela é chamada simétrica, é uma relação sobre um determinado conjunto, tá? A vezes A. Então, a propriedade, quando eu falo propriedade reflexiva, eu falo da propriedade simétrica, ela é sobre um conjunto A, o mesmo conjunto, A vezes A. Então nós vamos ter aqui o A, que é formado por aqueles três elementos, o A, o B e o C. Então o produto cartesiano é A vezes A, e nós vamos colocar uma relação aqui, que é a seguinte: o A está relacionado com A, o C está relacionado com C, o A está relacionado com B, o B está relacionado com A, certo? Bom, vamos observar o seguinte: nós formamos pares aqui, quer dizer, construir pares aleatórios, e estou dizendo que isso aqui é uma relação, embora a propriedade não esteja aqui identificada. O que a gente observa, tá? Voltando ainda na questão da reflexiva, que eu tenho o AA, eu tenho o CC, mas o BB, que teria que aparecer para ser reflexiva, não aparece. Então essa nova relação ela não é reflexiva. Agora, vamos voltar à questão da relação simétrica. Se eu tiver dentro desse produto, dessa relação, se eu tiver um par, certo? Onde o A está relacionado com B, e esses carinhas diferentes, quer dizer, não sendo iguais, tem que surgir, tem que ter exatamente o B relacionado com o A. Então, observe, houve, a gente inverteu, certo? O A aqui é o primeiro elemento do par, o B é o segundo. Esse cara passou a ser o primeiro e o A passou a ser o segundo. Então, se há um par com dois elementos distintos, se ele aparece, tem que aparecer exatamente aquele outro par onde há essa inversão, certo? Veja que não apareceu o B e o C aqui, mas se aparecesse o B e o C, certo? Então vamos voltar. Essa relação, ela é simétrica? É. Por quê? Porque apareceu o A e o B, tem que aparecer o B e o A. Ok. Agora, vamos usar o mesmo exemplo e colocar assim, ó, CB. CB. E parei. Então, veja, o CB, né, são diferentes,
E necessariamente, para que ela fosse simétrica, teria que aparecer o par BC, trocado. O B na frente e o C depois. E não apareceu. Então, nesse caso aqui, essa relação ela não é simétrica. Certo? Ela não seria simétrica. Então, a relação simétrica, né, é quando você tem pares ordenados com elementos diferentes e necessariamente essa inversão, né, dos pares tem que acontecer dentro da relação. Então, essa relação aqui é uma relação simétrica. Bom, vamos ver um exemplo de relação simétrica. Então, gente, vamos aqui voltar à nossa aula, onde... então, vamos aqui, né? Deixa eu estar de volta aqui nesse momento. Nós vamos agora mostrar, através de um novo exemplo, né, de relação simétrica. Então, vamos colocar o seguinte: seja o conjunto N. Vamos botar o conjunto N novamente. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Então, nós temos aqui um conjunto N, né, e seja a relação R sobre N definida, vou botar assim, definida por. Então, vamos definir essa relação da seguinte forma: x e y, né? A relação é formada de x e y, mas volto a dizer, como a gente está dizendo que essa relação R é sobre N, eu não preciso botar que o x e y pertence a N vezes N. Vamos deixar apenas assim. X e y tal que o x mais y seja igual a 5. Muito bem. Então, a nossa questão é saber se essa relação ela é uma relação simétrica. Então, a nossa busca é uma relação simétrica? Então, o que nós estamos querendo buscar isso. É uma relação simétrica? Muito bem. Os pares ordenados são infinitos, né? A gente sabe que N vezes N formam todos os pares, cujo primeiro elemento está em N, o segundo elemento está em N. Então, você tem infinitos pares x, y, onde o x é natural e o y é natural. A grande questão é você destacar desse conjunto N vezes N, de pares, né, produto cartesiano N vezes N, pares particulares cuja soma de x mais y dá 5. Então você não vai conseguir escrever todos, mas você tem uma ideia, por exemplo, né, abstrata, que se eu pegar o 2 e colocar aqui como x e o 3 como y, o 2 mais 3 dá 5. E veja que esse 2
tem que ser natural, e esse 3 tem que ser natural, já que ele está saindo do n vezes n. A gente está dando uma relação R sobre n. Sobre n, ou em n, ou uma relação R de n vezes n, enfim. Essa forma de nós colocarmos é que o 2 está em n, o 3 também está em n. Onde, observe que o 2 mais 3 é 5. Certo? Podemos colocar outro, por exemplo, eu posso ter o 0, porque o 0 é natural, e eu posso ter o 5, 0 mais 5 dá 5. Certo? Eu posso ter o 1, eu posso ter o 4, o 1 com 4 dá 5. Evidente que esses elementos, eles não são tantos. Né? Você consegue, por exemplo, se você, por exemplo, fixou o 0, você vai ter o 5. Você fixou o 1, você vai ter o 4. Você fixou o 2, você vai ter o 3. Vamos continuar para o lado de cá. Você fixou o 3, você vai ter o 2. Você fixou o 4, você vai ter o 1. Então, se você está no conjunto naturais, na medida que você vai varrendo aqui o x, 0, 1, 2, 3, 4, o teu y correspondente serão esses aqui. Perfeito? Então, você colocou ali todos os números naturais que adicionam, todos, melhor, não todos, né, onde adicionados vai dar 5. Agora, a pergunta, essa questão aqui, quando eu coloco 2, 3, sim, todos, é verdade. Então, quando eu coloco 2, 3, aparece o 3, 2, porque o 2, 3, 2 mais 3 ou 3 mais 2 dá 5. Quando aparece o 0, 5, poderia aparecer quem? O 5, 0. Por quê? 0x, 5y, 5x, 0y, não importa. Porque esse cara aqui é natural, esse cara é natural, o 0 é natural no x, o 5 é natural no y. Então, a inversão, né, observe, 2, 3, 3, 2, 0, 5, 5, 0, 1, 4, 4, 1. Então, nós temos nessa relação, se eu tenho o 2, 3, eu tenho que ter o 3, 2. Se eu tenho o 0, 5, eu tenho que ter o 5, 0. Se eu tenho 1, 4, eu tenho que ter o 4, 1. Então, ela é uma relação reflexiva, é uma relação, melhor dizendo, desculpe, simétrica, perdão. Simétrica por quê? Porque toda vez que eu tenho um par ordenado, né, esse cara é x, esse cara é y, o que é y aqui passou a ser x, e o que é x passou a ser y. Por quê? Porque isso aqui é comutativo. Tanto faz eu ter x mais y, como eu ter y mais x. Então, por essa característica da comutatividade, me leva a essa relação simétrica. É uma relação reflexiva, quer dizer, será que para todo n, o A mais A dá 5? Não, por exemplo, você pode só usar de cara, 0 mais 0 não dá 5, 1 mais 1 não dá 5, 2 mais 2 não dá 5. Na realidade, não existe nenhum número natural que adicionado a ele mesmo dá 5. Né? Valores iguais seria 2,5 mais 2,5 dando 5, e o 2,5 não é natural. Então, é uma relação simétrica, mas, por exemplo, não é uma relação reflexiva. Vamos, para fechar, nós vamos agora falar de uma outra propriedade, que é chamada propriedade transitiva. Então, o que é isso? Uma propriedade, essa propriedade chamada transitiva. Nós vamos apagar aqui, né, para estarmos aqui falando da propriedade transitiva. Então, propriedade transitiva. Então, vamos olhar para essa propriedade transitiva, né? Então,
vamos ver uma relação R, onde eu tenha uma propriedade transitiva, né, em uma relação sobre lá um conjunto, sobre um conjunto A. Então vamos supor que eu estou querendo reconhecer o que é isso. O que é uma propriedade transitiva em relação sobre o conjunto A? Então eu vou ter aqui, nessa relação, certo? Se eu tiver o xy, certo? Eu tenho uma relação assim, vamos botar assim, xy pertence a A vezes o A. Quer dizer, o xy pertence a vezes A, eu vou mudar mais ou menos aqui, onde o meu x está relacionado com y. Então, à medida que a gente vai explicando, a gente vai mudando algumas coisas, né? Então, percebe o seguinte, eu posso definir uma relação de pares xy que pertencem, ou que esses pares pertencem ao produto cartesiano A vezes A, onde o meu x está relacionado com y, através de uma lei definida. Então, isso aqui é uma forma de escrever a relação. Agora, ela é transitiva, apenas para caracterizar a transitividade, ela é transitiva se x, y e yz pertencem à relação. Então vamos supor que o xy, e veja, ó, y, olha o y repetindo, z pertence à relação, então o meu x, z também pertence à relação. Então, o que a gente está colocando aqui é o seguinte, se nós, dentro da relação, se nós tivermos dois pares, que acontece isso, xy e o yz, o xz tem que estar na relação. Sempre que tiver pares dessa forma, x com y e y com z, o xz tem que estar lá, para que seja transitivo. Se você tiver isso aqui e o x não estiver relacionado com z, essa relação não é transitiva. Vamos pegar um exemplo, aquele mesmo exemplo, um exemplo A, que eu tenho assim, o A, o B e o C, certo? E isso aqui como exemplo. E nós vamos pegar a seguinte relação, certo? Por exemplo, o A está relacionado com A, certo? O A está relacionado com B, o B está relacionado com A. Aí eu coloquei assim, o A está relacionado com B, deixa eu botar o B com C, melhor, o B com C, certo? E aqui eu vou botar o BB e vou botar o AC, por exemplo. Então, eu coloquei alguns pares, onde é evidente, essa propriedade aqui não existe, a propriedade caracterizada aqui, apenas para que a gente perceba a formação dos pares, a relação entre os elementos do pares. Então, por exemplo, o A está relacionado com A, aí eu vou observar, se o A está relacionado com A, certo? E o A está relacionado com B, o que você aqui ocorre na transitividade? Talvez seja um pouco mais difícil. Existe um elemento que está relacionado com ele, A com A. E esse A aqui, está com A. Então, teria que aparecer o A com B. Embora esse cara seja igual aqui, A, embora ele seja igual, certo? O A está relacionado com ele mesmo. E esse carinha aqui, esse cara,
ele veio para cá, ele veio para cá. Então, esse aqui está relacionado com B. Então você bota o dedo aqui, esse aqui é o Y, esse aqui é o X, são iguais. Então o A está relacionado com B. Só que não apareceu o A com B. Certo? Não. O A, ou melhor, o A com B já é esse próprio aqui. Então olha só, o A está relacionado com A, certo? E o A está relacionado com o B. Então, como o A, melhor dizendo, o A já está relacionado com o B, ele já aparece aqui. Então, algumas situações, por conta desses dois caras sendo iguais, essa transitividade ela fica meio que escondida. Então, olha só, o A está relacionado com A e o A com B. Então, o A está com A e o A está com B. Então, ele repete. Então, essas situações muitas vezes passam despercebido. Agora, veja só, quando são diferentes, o A está com B e o B está com C. Então, o meu A tem que estar relacionado com C. Então, está aqui, ó, o A com C. Veja só, olha aqui. Ó. O A está relacionado com B, aí repete. Ó. O B está relacionado com C. Então, esse A tem que estar relacionado com C, tem que aparecer. Quer ver essa situação, outra situação? Vamos observar isso aqui, ó. O B está relacionado com B. Olha aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. O B está relacionado com B. E esse B está relacionado com C, idêntico ao anterior. Ó. O B está relacionado com B e o B relacionado com C. Então eu peguei esses dois pares e botei assim, ó. Esse B com B são iguais. Então eu tenho que aparecer o B com C. Só que o B com C é o próprio carinha que está ali. Então essa questão aqui, tá? A transitividade fica meio que escondida. Agora, quando esses elementos são diferentes, como apareceu aqui, ó, o A é diferente do B, né? E o B é diferente do C, isso fica visível para a gente. Aqui não tem nenhum problema, porque essa coisa está escondida aqui. Né? Quando os dois são iguais. Né? Eu vou dar um exemplo, quer ver? Eu vou botar o seguinte exemplo aqui. Quer ver? Eu vou botar a seguinte situação. Ó, agora. Tá? Para vocês entenderem um novo momento. Quer ver? Olha só. Observe. O A está com A, não tem problema. Aí vem, o A está com B, o B está com C. Então o A está com C. Beleza, ok. Certo? O B está com B, esqueço. Aí eu olho o seguinte, o A está com B. Aí tem duas situações, o B está com C, o A está levando ao C, eu matei. Mas olha aqui, ó, o A está com B, o B está com A. Então, se eu olhar para esse cara e esse, o A vai ao B e o B vai ao A. Então, como eles dois são iguais, eu tenho que ter esse cara A indo no A. E o A indo no A está aqui. Quer dizer, na realidade, se eu não tivesse isso aqui, ó, ela não seria transitiva. Por quê? Porque eu estou levando o A no B, o B no A e eu teria que ter o A no A. Então, o que a gente tem que ter muita atenção na transitividade, observando exatamente isso aqui. Eu tenho esse par e esse par. O Y dele é o X desse. Tu vê que repetiu. O Y é o B, o X é o B. Aí eu vou pegar esse cara relacionando com esse. Certo? Alzir, por que você botou A, B, BC? Porque se eu botasse BC, olhasse como primeiro BC, eu tinha que buscar o C. Por exemplo, BC, ó, se eu olhar o BC, eu vou buscar algum par que comece pelo C. Não tem. Então não tem nenhum problema. Né? Não tem nenhum problema. Agora, aqui, como eu falei, ó, o AB terminou em B. Agora eu vou buscar um par
que não seja igual. Que se for igual não tem nenhum problema. Que seja diferente, ó, o BA. Então quando eu boto AB e BA, eu tenho que ter AA, que é exatamente isso. Certo? Então, a transitividade, ela exige esse momento aí que eu vou dizer, um momento de mais abstração. Certo? Nós vamos fazer um exercício não, um exemplo de, ainda no conjunto dos naturais, sobre os naturais, sobre N, né? Vamos botar assim, vamos botar N asterisco 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou até mesmo N, não há nenhum problema, né? Como mudamos aqui a maneira de pensar, sobre N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, onde eu vou ter a seguinte relação. A minha relação, né, sobre N, nós temos uma relação sobre N, onde a minha relação é formada de XY, tal que o X é menor do que Y. Então, esses pares que vão sair do produto cartesiano N vezes N, o primeiro elemento tem que ser menor que o segundo. Então, sempre que eu tiver nessa relação, por exemplo, vai aparecer o 2 e o 5? Vai, porque o 2 é menor que o 5. E automaticamente, dentro desse conjunto aqui, porque aqui realmente são infinitos elementos, né? Basta eu pegue um cara aqui e bote aqui todos, esse cara aqui tem que ser menor do que esse, vai gerar uma quantidade infinita de números, sendo os x e y naturais. Então, 2, 5. Será que não existe um 5, por exemplo, 8? Sim, porque existe o 2, 5 e vai aparecer o 5, 8 lá em algum momento na relação. Essa relação tem muitos pares. O que a gente quer saber é o seguinte: se o 2, 5 está aqui e o 5, 8 está lá, no sentido que esse 5 é menor do que 8 e o 2 é menor que 5, então tem que aparecer, né, esse par aqui em algum lugar. Não precisa aparecer na sequência não, em algum lugar ele tem que aparecer, quer dizer, no sentido que o 2 é menor do que o 8. Então, nesse conjunto de pares, de infinitos pares que vão ter aqui, sempre vai haver pares que se organizam dessa forma. Quer dizer, se eu tenho 2, 5, se eu tenho 5, 8, esse cara está aparecendo aqui como elemento, como par ordenado, elemento dessa relação. Então, a transitividade, ela existe, no sentido que se o A natural é menor que o B natural, e o B natural é menor que o C natural, então o A tem que ser menor do que C. Quer dizer, se isso aqui acontece, se o A é menor que B e o B ainda é menor que C, o A tem que ser menor do que C. Então, por conta, né, disso, essa relação, por exemplo, que nós colocamos ali, é uma relação transitiva. Bom, gente, nós fizemos, né, um pequeno vídeo apresentando para vocês esses conceitos, né, que nós colocamos no quadro sobre relação e as propriedades dessas relações sobre um determinado conjunto. Obrigado e até breve.